sepultado. E elas recebem uma notícia: ele não está aqui. Ele ressuscitou. E logo elas se lembram das palavras de Jesus, que já havia falado: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Jesus já havia falado isso a elas antes mesmo da sua morte, e elas se recordam das palavras de Jesus. E se nós seguirmos o texto no versículo 9, e voltando do túmulo, a palavra nos diz que elas anunciaram o ocorrido aos discípulos e àqueles que estavam ali com elas. Então aqui nós temos um relato da ressurreição de Cristo. Nós temos um relato da ressurreição do nosso rei. E a morte e a ressurreição de Cristo, nós precisamos entender isso, não são obras do acaso. A morte e a ressurreição de Cristo não ocorreram casualmente, não ocorreram ali do nada. A morte e ressurreição de Cristo não ocorreram simplesmente por um fato ali da história, que foi uma sucessão de fatores, uma mera coincidência. Não, não foi isso. A manobra do Sinédrio e o Império Romano não foram o que mataram Jesus. A traição de Judas, ou até mesmo o julgamento do povo perante Pilatos, não foi o que matou Jesus. A morte e a ressurreição de Cristo faz parte de um plano perfeito. Plano esse traçado antes mesmo da fundação do mundo e executado com maestria. Plano esse anunciado pelos profetas. Plano esse que Deus utilizou para nos salvar, nos remir, nos lavar, nos perdoar e nos libertar do pecado. Amém? Plano esse que envolvia, sim, a morte de Cristo na cruz do Calvário, mas para nossa alegria e viva esperança também envolvia a sua ressurreição. Essa é a temática da nossa mensagem hoje. Nós vamos falar sobre esse plano perfeito e o nosso subtema vai ser a esperança na ressurreição de Cristo. Amém? A ressurreição do Senhor, a ressurreição de Jesus Cristo é o maior acontecimento da história do mundo. É na ressurreição de Cristo que nós temos a maior prova do cristianismo. É na ressurreição de Cristo que nós temos a maior prova e manifestação do poder de Deus, pois ao ressuscitar, ele venceu a morte. Ao ressuscitar, ele quebrou o escrito de dívida que havia sobre a vida de cada um de nós. Se Jesus Cristo não houvesse, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé e nossa pregação seriam vãs. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte teria vencido e nós seríamos os mais infelizes dos homens. Mas para a nossa alegria e para a glória de Jesus, Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte. Cristo, na sua morte, matou a morte e ressuscitou. E através disso, nós fomos libertos, nós fomos perdoados, nós fomos remidos, nós fomos salvos. Amém? Abramos a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 15. Capítulo esse que trata exatamente sobre a ressurreição de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler dos versículos de 1 a 4. Peço que o nosso amado ministro Ed faça essa leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, versículos de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém.
Aqui Paulo escreve a carta aos Coríntios e vai tratar sobre a ressurreição de Cristo. Vai falar sobre a ressurreição, sobre esse fato histórico, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. E ele começa lembrando-os do Evangelho. Evangelho esse que o próprio texto relata, que ele já havia o anunciado. Então Paulo começa lembrando-os do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Por meio desse Evangelho, que já havia sido anunciado aos Coríntios e já foi anunciado às nossas vidas, nós somos salvos. Por meio dessa mensagem, por meio dessa boa nova, por meio dessa boa notícia, nós recebemos a nossa salvação. E o texto prossegue e fala, por meio do qual o Evangelho, vocês também são salvos, se tiverem a palavra, assim como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês também o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O plano de salvação, o plano perfeito do Senhor, o plano que Deus havia estabelecido para nos salvar, já estava sido anunciado nas Escrituras, já havia sido anunciado pelos profetas. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou conforme as Escrituras, conforme os profetas haviam pré-anunciado antes mesmo da existência de Cristo. Nós temos um relato glorioso em Isaías 53, onde Isaías relata com maestria o que iria acontecer. Relata a vinda de Jesus, relata o desprezo que sentiriam por ele, a sua crucificação, o seu sepultamento. E assim como Isaías, outros profetas relatam o plano perfeito do Senhor. E é muito lindo, é muito glorioso ver todas essas profecias se cumprindo, desde a vinda do Senhor, na sua crucificação, na morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Evento esse, plano esse que Deus tratou, que Deus arquitetou, e ele planejou um evento tão rico em detalhes que é impossível acreditar que é uma mera coincidência. Se pegarmos um trecho do relato de Isaías 53, no versículo 9, a palavra de Deus nos diz: sepultados com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Esse evento é sepultado por Isaías, antes mesmo do nascimento do nosso Senhor Jesus, antes mesmo de Jesus vir ao mundo. E esse evento se concretiza quando Jesus é morto, é sepultado, e ali no seu sepultamento nós temos essa concretização através da vida de José de Arimateia, que pega ali o corpo de Jesus para sepultar. Então, com um homem rico esteve na sua morte. E é muito glorioso ver como o plano perfeito de Deus é rico em detalhes, como o plano perfeito de Deus é rico em artefatos. Quando nós queremos planejar algo, quando nós queremos fazer algo simples, a gente fala, vamos fazer algo mais simples possível, porque quanto menos tivermos a nos preocupar, mais fácil será a execução. Mas Deus escolheu algo com muitos detalhes, escolheu algo com muitas características para provar que ele é todo-poderoso e que ele se preocupa com cada um dos detalhes. Uma oportunidade recente que eu tive com a Kézia na nossa lua de mel foi de visitar um planetário. E num planetário você entra numa sala e ele vai basicamente passando as características dos planetas e do universo. E é glorioso ver, porque o planetário começa no planeta Terra. Ele fala, essa é a Terra, estamos na Terra. E ele conta um relato da Terra, fala, a Terra é 70% água, tem os seus continentes, e vai contando, e você, nossa, um local muito complexo. E aí ele afasta-se da Terra e ele fala, esse é o sistema solar. E ele começa a relatar o sistema solar e relata, e você fica perplexo com o solar e relata, e você fica perplexo com aquilo. E ele dá mais um afastamento e fala, esse é o Sol. E ele vai descrevendo o Sol e você fica, nossa, o Sol é glorioso, o Sol é uma estrela, a gente pensa até que o Sol é a maior estrela por estar mais perto. Ele dá mais um afastamento e fala, essas são as estrelas, e vai explicando as estrelas e você vai ali se engrandecendo com o que ele vai relatando, e ele apresenta a galáxia, e depois da galáxia apresenta todo o universo. E esse universo tão complexo,
criado por um Deus tão detalhista e tão preocupado, ele se preocupou em arquitetar um plano perfeito para nos salvar. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, do universo, do mundo e de tudo que nele há, preparou um plano, e não foi um plano simples, foi um plano perfeito, um plano rico em detalhes, um plano de salvação, um plano arquitetado, traçado e planejado com maestria. Se fosse um roteiro, nem o melhor roteirista de cinema conseguiria escrever a história da forma como Deus escreveu. No cinema, tem uma expressão que fala, um furo de roteiro. Um furo de roteiro é quando o roteirista escreve uma informação ou passa uma informação que não é utilizada. É como se eu falasse, o Ed pegou uma água, mas ele nunca bebeu aquela água. Essa informação que eu passei para vocês não é útil, mas tudo que Deus profetizou, tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que os profetas falaram se cumpriu. O roteiro, o plano, a história, aquilo que estava por trás da nossa salvação foi perfeitamente traçado e trilhado pelo nosso Senhor. Amém? E na ressurreição, Jesus venceu a morte. A sua vitória sobre a morte é testificada pela sua própria ressurreição. O autor da vida não foi tragado pela morte, porque a vida é mais forte que a morte. E isso foi provado através da ressurreição de Cristo. E após a ressurreição de Cristo, após Jesus ressuscitar, ele aparece aos discípulos. E a palavra de Deus nos diz que os discípulos estavam tomados de medo, estavam trancados, estavam escondidos, estavam tomados de um temor, pois aquele que eles haviam seguido, aqueles que eles haviam decidido seguir, havia morrido. Mas Jesus aparece para eles. E quando Jesus aparece para eles, quando eles veem Jesus e viram, quando eles tocam em Jesus e tocaram, aquele medo não existe mais. Aquele temor sai, aquela angústia sai, e todo aquele medo que eles tinham pelo fato do Senhor Jesus ter morrido é expulso. E ali eles se encorajam, ali eles recebem a autoridade do Senhor juntamente com o Espírito Santo derramado em Atos 2, e a partir daquele momento, pelo Evangelho, eles foram queimados, eles foram cerrados ao meio, eles foram apedrejados, eles foram mortos por leões, mas eles não temiam, porque eles sabiam que após a sua morte se encontrariam com aquele que venceu a própria morte. Muitas pessoas podem acreditar ou crer que a ressurreição de Cristo é um boato, que a ressurreição de Cristo é uma invenção, mas nós não podemos crer nisso e nem acreditar quando várias, centenas, milhares de pessoas essas que estavam tomadas de medo, estavam tomadas de temor, se encorajaram após vê-lo vivo, após vê-lo ressurreto, e passaram a morrer por essa verdade, a morrer por esse evangelho, porque ali eles viram que a morte não era capaz de pará-los, porque aqueles que eles criam tinham vencido a própria morte. Amém? Após isso, Jesus Cristo é assunto aos céus. Após ressuscitar e ser visto por centenas de homens, a palavra nos conta que foi visto por Tiago, foi visto pelos discípulos, depois foi visto por centenas de apóstolos, e depois foi visto até mesmo por próprio Paulo. A palavra de Deus nos fala que Jesus é assunto aos céus. Jesus é arrebatado, Jesus é levado aos céus, e ele sobe com a promessa de que a mesma forma que ele foi, ele voltará para buscar aqueles que creem em seu nome. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é apenas para a terra, a nossa esperança não é apenas terrena, a nossa esperança não é apenas de nós termos uma boa vida aqui na terra por seguirmos a Jesus, apenas temos uma boa vida aqui na terra por sermos servos do Senhor. A nossa esperança é que um dia nos encontraremos com aquele que venceu a morte, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Evangelho não é apenas uma promessa de uma vida boa na terra, não é apenas uma moral, uma ética a ser seguida, apesar de envolver, sim, uma moral e uma ética, mas o Evangelho é
uma promessa de vida eterna. O evangelho é uma promessa de que aqueles que amam ao Senhor, que creem no Senhor Jesus e que guardam os seus mandamentos, não passarão pela morte, pois ele mesmo já venceu a morte. Ímpios podem prosperar, incrédulos podem ter uma vida boa, aquelas pessoas que são descrentes podem ter algum ganho na terra, porém, apenas aqueles que creem e recebem o evangelho em sua vida terão a vida eterna. E essa é a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a justiça do nosso Deus. E essa é a nossa maior esperança. Essa é a nossa maior expectativa. Jesus veio e veio para resolver o problema. O plano do Senhor era perfeito. Ele não veio apenas para fazer algo paliativo, apenas para que, eles vão ter uma boa vida ali na terra. Enquanto eles estiverem ali na terra, os seus 70, aqueles que vivem mais um pouco, 100 anos, vão ter uma boa vida. Mas depois vão morrer e acabou. O fim deles será numa sepultura, o fim deles será numa sepultura gelada, o fim deles será a sua própria morte. Não, Jesus não veio fazer algo momentâneo, Jesus não veio quebrar um galho ou deixar um problema engatilhado para que nós venhamos a conhecer a morte e chegássemos ao fim. Jesus veio para resolver o problema. Jesus veio para resolver o problema de vez. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus veio para nos conectar novamente com o Pai. Jesus veio para que nós viéssemos a viver para sempre com o Senhor. E a partir do momento que nós vivermos para sempre com o Senhor nos ares, para sempre com o Senhor nos céus, o nosso choro se converterá em riso. A nossa tristeza se converterá em alegria. Ali, naquele lugar, ali no céu, quando nós estivermos vivendo eternamente com o Senhor, não haverá mais dor, não haverá mais morte e principalmente não haverá mais pecado. Nós seremos santos, separados e viveremos para sempre com o Senhor. Nós viveremos para sempre com o Rei dos Reis, no seu reino de paz, justiça e alegria. Nós viveremos para sempre com aquele que quebrou o escrito de dívida que havia sobre as nossas vidas. O ministro Ed trouxe na sua mensagem um fato bíblico, um relato interessante, onde ele fala que, através de Adão, o pecado entrou e todos nós morremos. E aqui a morte não é apenas a morte física, e sim uma morte pior, que é a morte espiritual, é a separação eterna de Deus. Então, através de Adão, todos pecaram e separados foram da glória de Deus e morreram. Mas através de Jesus, através da sua morte e ressurreição, nós fomos perdoados. E aqueles que creem na ressurreição do Senhor, aqueles que recebem o Evangelho como verdade em sua vida, são salvos e são reconectados com Cristo e recebem a vida e vida eterna. Amém? E no retorno do Senhor, quando Cristo voltar, quando Cristo retornar conforme já o prometeu, aqueles que morreram com Cristo, aqueles que passaram pela morte, ressuscitarão como Cristo ressuscitou, pois a morte deles não é eterna, a morte deles foi terrena, mas o Espírito se encontrará com Deus, e nós que estamos vivos e estamos com Cristo, seremos transformados, amém? Nós estaremos vivos, estaremos com o Senhor, estaremos com essa esperança em nossos corações. E quando o Senhor retornar, seremos transformados. E esse relato bíblico também está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos de 51 a 57. 1 Coríntios 15, de 51 a 57. Eu peço que a presbítera Andreane faça essa leitura, quem eu tenho a honra de chamar de mãe. Faça essa leitura, por gentileza. 1 Coríntios 15, 51 a 57. Eis que vos digo um mistério.
Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal que se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e que é mortal, e o que é mortal, e o mortal, perdão, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glorificado seja o nosso Senhor. Então aqui nós temos o relato bíblico do que eu acabei de falar. Aqueles que morreram com Cristo, aqueles que morreram com o Evangelho, com essa esperança em seu coração, ressuscitarão. E nós que estivermos vivos com Cristo seremos transformados. A palavra de Deus nos fala que o nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, que o nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade. E nos céus, na nossa vida eterna, nós teremos um corpo glorificado, um corpo transformado, e viveremos para sempre com o Senhor. E o corpo que nós teremos ali será um corpo glorificado, um corpo imortal, um corpo incorruptível. Então, os problemas que nós temos nessa terra, ali não existirão. Do menor ao maior problema, ali eles não existirão. Quando eu falo problemas, são problemas corporais. Por exemplo, um problema que acredito que muitos enfrentam, e agora eu estou enfrentando ainda mais depois da lua de mel, é estar acima do peso. Eu voltei da lua de mel, consegui ganhar 4 quilos depois de 20 dias de casado. Os irmãos estão até falando que agora eu estou no time dos casados de verdade, mas isso vai mudar. Então, aqueles irmãos que se preocupam com o seu percentual de gordura alto ou baixo, no céu, não terão esse problema, porque ali o seu corpo será incorruptível. Aqueles irmãos que se preocupam com rugas e olheiras, no céu, não passarão por esse problema, porque o corpo deles será incorruptível. Aqueles irmãos que já estão com uma idade mais avançada e se fadigam e se cansam, ou até mesmo os jovens, que são jovens, mas se cansam, ali não se cansarão, pois o seu corpo não sentirá cansaço. Aquelas dores que o meu pai vive falando, que é a dor dos 30 anos, a partir dos 30 anos, tudo dói. Ali não existirá, pois o nosso corpo será imortal. Então, toda e qualquer fadiga, todo e qualquer cansaço, toda e qualquer preocupação, seja ela psicológica ou estética, ali não existirá, porque nós teremos um corpo glorificado. Aquelas doenças como tendinite, rinite, sinusite e todas as outras ites que existem, ali não existirão. Ali nós não teremos mais problemas, ali nós não teremos mais dores ou doenças. Ali aquela dor, ali aquela doença, ali aquele problema que muitas vezes só você sabe que você passa, ou às vezes você guarda e reserva para si, ali você não sentirá, porque nós teremos um corpo incorruptível, nós teremos um corpo imortal, nós teremos um corpo glorificado. E aqueles irmãos que têm alguma enfermidade, a partir do momento que forem transformados, serão curados. Amém? E aqueles irmãos que nós sabemos que nasceram com algum problema, de repente alguém que nasceu e nunca conseguiu ouvir, nasceu com uma deficiência auditiva. Imagine esse irmão chegando no céu e ouvindo a doce voz do nosso Senhor Jesus. Aqueles irmãos que nunca conseguiram ver um pôr do sol, aqueles irmãos que nasceram cegos e nunca conseguiram ver o sol se pôr,
com o corpo glorificado, verão o sol da justiça brilhando em todo o seu esplendor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa viva esperança. Jesus ressuscitou e porque ele vive, porque o nosso Redentor vive, porque o nosso Rei vive, nós podemos crer na promessa de que ele vai voltar e que quando ele voltar, toda e qualquer dor, toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer doença, todo e qualquer problema, toda e qualquer maledicência ou mal em nossas vidas se cessará, porque nós viveremos para sempre com ele nos céus. Amém? Glória a Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós podemos sim chorar, mas com a esperança em nossos corações de que a alegria virá pela manhã. Nós podemos sim ser feridos ou até mesmo machucados emocionalmente, mas a nossa vida está fundamentada na esperança de que essa vida terrena, ela é passageira e que o nosso Rei vem e virá. Então, as coisas que acontecem aqui, elas não podem nos abalar, pois a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no céu. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no nosso Rei, que virá nos buscar. A ressurreição, esse fato glorioso, esse fato histórico, esse fato poderoso que transformou a vida de cada um de nós que estamos aqui, considerando o passado, ela é um fato histórico. Se nós olharmos para o passado, a ressurreição é o maior fato histórico que já aconteceu. Se nós olharmos para o presente, ela é um fundamento da nossa fé. Ela é o fundamento do cristianismo. E se nós olharmos para o futuro, ela é a nossa bendita esperança. Porque o nosso Senhor vive, porque o nosso Senhor ressuscitou, porque diferente de muitos outros, eu vou colocar deuses, ele não está morto, ele está vivo. Nós podemos crer que aquilo que ele prometeu ao ser assunto aos céus irá se cumprir. Se nós olharmos para todas as religiões que existem no mundo, seja ela o budismo ou qualquer outra, o cristianismo é a única que tem o seu fundador, aquele que é considerado o mestre daquela religião, vivo. É o único túmulo que está vazio. Todos os outros túmulos estão ali preenchidos, trancados, tracanfiados e estão com o corpo ali selado. Mas no nosso, onde Jesus foi sepultado, está escrito: ele não está aqui, ele vive, ele ressuscitou. Amém? E para finalizarmos, o versículo 58 do capítulo 15, a palavra de Deus nos diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Orem para o irmão que está do seu lado e fala: seja firme e inabalável. Tem outras versões que falam, e fale para o irmão que está do outro lado: seja forte e firme. Amém? Que não venhamos a nos entregar à incredulidade, que não venhamos a nos entregar à impiedade, que a palavra de Deus esteja sempre guardada em nossos corações, que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que a promessa que Ele fez, seja a nossa viva, real esperança, que jamais venhamos a perder o foco daquilo que o nosso Senhor Jesus prometeu, porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Que venhamos a viver uma vida com os olhos fitos nessa esperança. Que venhamos a viver uma vida nessa terra, fitos com os olhos nessa real e viva esperança. E a nossa esperança é: Cristo veio ao mundo, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi para os céus, mas virá nos buscar. Amém? Que venhamos a viver com essa esperança firme em nossos corações. Chama o Ministério de Louvor.